Olha, eu diria que existe uma certa emoção ao passar pela Scania. É muito legal você visitar um lugar em que você trabalhou e eu diria que conseguiu resultados interessantes, resultados que foram úteis do ponto de vista astronômico e que exigiram de você uma coordenação significativa para obter bons resultados. Boas observações exigem uma performance do astrônomo, hoje em dia é diferente, né, porque está tudo muito automatizado, mas não se usam praticamente mais observações meridianas para serviços da hora, isso foi coisa do passado, foi superado justamente por outros meios com tecnologias diferentes, mas nessa fase era o que se podia fazer e nós chegamos a competir com quase igualdade de condições com alguns observatórios do mundo. A observação na Scania exigia uma tranquilidade do observador considerável. Você poderia ver pelo traçado dos gráficos que saíam do registro das observações quem estava estressado ou não. Existia um detalhe que foi considerado durante algum tempo, que se chamava-se equação pessoal dos observadores. A equação pessoal significa o seguinte: o que a gente tinha que fazer? Quando a estrela entrava no campo do instrumento, você bisetava a imagem da estrela com um fio móvel de um retículo. E você tinha então que acompanhar a estrela durante um certo percurso antes do meridiano, invertia-se o instrumento e fazia essa observação simétrica do outro lado do meridiano. Mas essa observação então era registrada porque havia um dispositivo eletromecânico, que era um tamborzinho com contatos de platina, então ele ia dando tops, deslocamentos pequenos de uma pena comparada com o do serviço da hora, que era um registro de um curso maior. Se o observador estivesse tranquilo, a média tinha um espalhamento pequeno. Se o observador estivesse agitado, podiam duas coisas acontecer. Aconteciam, primeiro, a média era mais espalhada e o observador, dependendo do estado de excitação dele, ou de algum distúrbio emocional, alguma coisa do tipo, estressado, entende? A observação era avançada ou vinha em atraso. Tanto que nós, durante algum tempo, ensaiamos aqui usando um instrumento que deve existir no MAST até hoje, que é justamente o de determinação da equação pessoal dos observadores. Isso foi feito algumas vezes, mas não foi levado muito em frente. Em alguns observatórios do mundo chegou-se a fazer também, usar um dispositivo desse tipo, dessa forma. Eu acho que o carinho pela Scania talvez tenha sido também pelo design, artist designer, que é de antes da guerra, da Segunda Guerra. Mas mesmo assim ela ficou elegante. A Bamberg é um pouco agressiva na forma, esteticamente eu acho a Bamberg um instrumento mais pesado, né? E essa aqui é mais elegante, a Scania. Normalmente a gente fazia observação olhando através dessa ocular e aí você esperava a estrela entrar no campo e fazia justamente a observação acompanhando o movimento através dessa rodinha que eu estou colocando na mão direita aqui, de você ir então movimentando o fio, esse fio móvel, até um certo ponto. Depois você invertia o instrumento, essa inversão se dava com esse movimento aqui que vocês estão vendo. Eu levantava, afastava o eixo da luneta dos munhões e eu girava o instrumento para poder observar do outro lado. Então eu fazia observação simétrica, complementar do outro lado dessa forma. Eu invertia o instrumento, e então eu repetia esse mesmo esquema, observando desse lado aqui a estrela durante um certo número de segundos. A média que eu obtinha desses registros dava um instante da passagem da estrela pelo meridiano, que naturalmente tinha que ser corrigida de vários problemas que são inerentes ao instrumento, como a questão da inclinação desse eixo, do azimute desse eixo, a diferença em relação ao leste-oeste, e outros problemas menores que eram considerados aqui.
Eu trabalhei aqui na luneta meridiana pelo menos por 10 anos. A luneta foi utilizada por vários observadores, pelo Oliveiros, pelo Mário Rodrigues, pelo Arthur Eugênio. Esses eram os principais observadores que trabalharam comigo nessa luneta. O que o senhor viu aqui que o senhor nunca contou para ninguém? Bom, nunca vi disco voador. O que acontecia é o seguinte, não era incomum, em certa ocasião, as pessoas ligarem para o observatório e dizendo que estavam vendo um disco voador. A maior parte das vezes, ou quase, eu diria todas as vezes, que ocorreu de me chamarem para atender a um telefonema dessa ordem, eu perguntava o que estava acontecendo, o que a pessoa estava vendo. Quando ela descrevia o que estava vendo, muitas vezes eu identificava. Normalmente era Vênus, passando nuvens pela frente, o Vênus sumia e aparecia, então eles diziam que o objeto estava se movimentando, então era um disco. Eu digo, não, antes de dizer disco, você descreva o que está acontecendo. E deixa eu ter uma curiosidade, o senhor escreve poesia? Não, meu pai escrevia. Tem alguma que o senhor possa dizer para a gente? Tem uma poesia muito interessante do meu pai, que chamava-se Gota d'Água Cristalina. Eu me lembro de um pedacinho em que ele contava, ou então narrar, a questão do que era a gota cristalina. A gota começava tímida, com medo de rolar pelos riachos, né? Mas ela ia se juntando a outras gotas e se tornava um grande caudal e terminava essa poesia dizendo que esse caudal chegava ao mar.